Bom, mais uma vez a gente está aqui hoje para estudar um pouquinho, né, sobre a palavra de Deus, ver o que que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de falar sobre o seguinte tema, que é adoração e louvor, que é algo que está no nosso dia a dia, não só dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja também. Às vezes a gente pensa que isso aqui se refere a um contexto de culto dentro de um templo, mas na verdade a maior parte da nossa vida é fora dessas quatro paredes. Então, também é um tema que fala muito do nosso cotidiano. Para iniciar, a gente vai estar lendo o Salmo de número 100, que geralmente ele é um salmo muito usado em cultos de ação de graça, muito lido em reuniões especiais, porque ele fala justamente sobre isso, né? Sobre celebrar ao Senhor, louvar ao Senhor. E esse salmo de número 100, a gente vai estar lendo ele agora, para iniciar. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então esse é um salmo muito conhecido, né? Como nós falamos, ele é muito lido em ocasiões especiais. E o que a gente pode entender sobre louvor? O que é louvar? Louvar é elogiar, exaltar, enaltecer, glorificar, expressar os méritos, expressar admiração, aplaudir. Essa é a definição do dicionário quando a gente procura o que é louvor. Quando essa palavra louvor ela é usada no Antigo Testamento, ela traduz normalmente aquelas três palavras ali. Eu não vou me arriscar a pronunciar, são as três palavras que são traduzidas por louvor. E se a gente for ver o que elas estão associadas no seu contexto, elas estão associadas à alegria que é manifestada diante de Deus, seja ela de diversas formas, cantos, gestos, instrumentos, entre outros. Já no Novo Testamento, o louvor na igreja da época, ele é assim descrito num comentário bíblico, dessa Bíblia que eu usei. A alegria era a atitude dominante da vida cristã, e embora a adoração formal e o louvor que tal alegria inspirava não seja explicitamente descrita ou prescrita, o motivo disso é que era considerado como algo automático. Assim como aqueles que experimentavam a cura e o poder purificador de Jesus prorrompiam espontaneamente em louvor, semelhantemente na igreja primitiva, havia exemplos desses louvores espontâneos, quando os homens começaram a perceber e a compreender o poder e a bondade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa palavra louvor no Novo Testamento, ela tem geralmente esse contexto que nós falamos aqui. E agora a adoração. O que seria adorar? Também no dicionário, adorar significa render culto, expressar uma admiração reverente, venerar ou amar extremamente. Essa palavra adoração e adorar, ela tem vários sentidos, né? Normalmente as pessoas usam, eu adoro tal tipo de comida. Não é só no sentido de se prostrar aquilo, é no sentido de gostar muito de algo também. E a forma de cultuar, ela não mede a realidade ou o grau de espiritualidade do adorador. Comentário do pastor Russell Shedd diz o seguinte: qualquer que seja a expressão do culto como veículo de adoração, a sua forma é externa, mas a atitude do coração é interna. Muitas vezes oculta a própria percepção do adorador. Deus preocupa-se mais com o coração do que com a forma. É o que a gente falou ali, a forma ela não mede a espiritualidade daquele que adora. O próprio Deus toma a iniciativa de buscar verdadeiros adoradores. Atos religiosos não expressam necessariamente um amor real. O mesmo acontece com a adoração.
os atos externos mais notáveis podem facilmente enganar. Então, às vezes, uma pessoa que está ali naquele momento muito espontâneo, talvez demonstrando muita espiritualidade, às vezes internamente a gente não pode julgar pela forma. É isso que está dizendo. Sim? Eu digo sempre que o louvor é reconhecer aquilo que Deus é. Louvor é reconhecer que Deus é. Então, magnífico. Adoração é reconhecer, louvor é reconhecer aquilo que Deus faz. E adoração é quando nós reconhecemos aquilo que Deus é. Né? Então é bem sintetizado essas duas palavras. A gente que abrange muita coisa. Né? A gente vai comentar sobre essa definição também. Que abrange muita coisa. Isso um pouco mais adiante também. A gente vai falar sobre essa definição aí, né? E um resumo, né, do que a gente falou. O louvor, ele é louvar, ele é o elogio, né? A exaltação que damos a Deus, numa demonstração espontânea. E adorar é a nossa atitude de cultuar, que deve ser a expressão de um coração sincero e verdadeiro. Então, se a gente fosse colocar essas duas palavras num desenho, o louvor, ele está dentro da adoração. Ele está contido na adoração. Ele também é uma forma de adoração. Então, o louvor, ele está contido ali nesse contexto da adoração também. E agora, se a gente for pegar aqui 10 princípios que a gente pode aprender na Bíblia sobre adoração e louvor. O primeiro deles é que adorar a Deus é prostrar-se diante dele. Adorar, essa palavra adorar, ela aparece cerca de 150 vezes na Bíblia. Por trás desses 150 textos, existem cerca de 6 palavras diferentes, originalmente. A ideia principal delas é se prostrar diante de Deus. Então, a verdadeira adoração, ela consiste em se prostrar diante dele, não necessariamente fisicamente, né? Não se ajoelhar necessariamente, mas no coração, né? Se prostrar no coração. E tem essa diferença entre a adoração verdadeira e a adoração falsa. Mas a adoração falsa aqui, ela quer dizer que é adorar algo que não seja Deus. Outro ídolo, outro tipo de Deus, com D minúsculo, né? Então, essa ideia de se prostrar diante dele, ela fala da santidade de Deus e da grandeza dele e da nossa pecaminosidade e pequenez e o santo temor que nós devemos sentir diante dele. Ou seja, a grande dignidade dele e a nossa grande indignidade. Então, é esse oposto, né? A adoração é ter essa noção, né? Esse oposto entre nós e Deus. O segundo princípio que a gente pode pegar: adorar a Deus é responder a tudo que Ele é com tudo que somos. Quando a gente adora, nós não estamos fazendo algo ao vácuo, nós estamos respondendo a alguma coisa. E o que nós estamos respondendo? Ao próprio Deus e a tudo que a sua palavra nos ensina sobre Ele. E fazendo isso, com tudo que somos e com tudo que temos, nós temos aí a adoração. 3 exemplos de adoração nesse sentido. Abraão no Monte Moriá, ele deu tudo o que ele tinha, ele estava disposto a dar ao seu filho, filho da promessa. Miqueias capítulo 6, de 6 a 8, vamos ler essa passagem lá. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. O que essa passagem está dizendo? Que mais do que atos físicos ou doações, Deus quer um coração sincero na adoração perante Ele. E a outra passagem que nós temos ali é Romanos 12:1, quando o apóstolo Paulo fala
que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, a adoração é muito mais do que algo que a gente faz apenas aqui. Terceiro princípio que a gente pode aprender: o objetivo da nossa adoração deve ser agradar a Deus e dar-lhe glória. A verdadeira adoração, ela não é egocêntrica, mas é teocêntrica. Ou seja, o foco é Deus, o centro é Deus, não o homem. Ela também não deve ser uma questão de gosto pessoal. A única coisa que importa é que o Senhor se agrade. Não é assim, eu vou adorar do jeito que eu quero porque eu gosto assim. Na verdade, a gente tem que pensar naquilo que vai agradar o Senhor. Não pensar primeiramente no que vai nos agradar, quando a gente está nesse contexto. Em Gênesis, quando Abel e Caim vai oferecer o sacrifício, né, para o Senhor, os dois vão apresentar a oferta. Fala que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, né? Primeiramente para aquele que sacrifica e depois para o seu sacrifício. E depois ele fala que ele rejeitou Caim e a sua oferta. Primeiro rejeitou a pessoa, né, para depois a oferta. Então, às vezes pode parecer, se Caim tivesse feito a oferta correta, né, será que Deus aceitaria ele? Claro que não, porque primeiro teria que aceitar ele, não primeiro a oferta. Mas também não quer dizer que por aceitar a pessoa, a gente pode fazer de qualquer forma. Se Abel fosse aceito, mas oferecesse um sacrifício de maneira errada, é claro que tem que estar alinhado, não poderia acontecer isso, certo? Tem que estar alinhado o crente, né? Primeiro aceitar o crente e também estar correspondendo com a sua oferta externa, tem que estar alinhado, não pode ser, eu vou aceitar, eu vou fazer de qualquer forma, que o senhor vai aceitar de qualquer forma, né? Então é isso, tem que aceitar a primeira pessoa mais importante, né? E depois a oferta, mas depois tem que estar alinhado. Exato, e acaba sendo uma coisa automática, né? Se a pessoa ela está ali vamos ver se vai durar. Se a pessoa está ali já na vontade do Senhor, automaticamente a tendência é que ela faça uma oferta que vai agradar ao Senhor, né? Saúde, né? Deus deseja mais a obediência do que o sacrifício. Porque o sacrifício, o que é o sacrifício? O sacrifício é o ato externo. A obediência é um ato interno. Então a adoração vai ser uma expressão externa de um desejo externo. O que aconteceu com Caim? Ele ofereceu algo externo, né? Legal, muito bonito, mas não internamente. Não tinha obediência. Só tinha obediência. Né? Continuando, o quarto princípio que a gente pode reparar ali é que louvar a Deus é reconhecer as suas virtudes, ser impactado por elas e louvá-lo por elas. É aquilo que o irmão falou agora há pouco, aquilo que Deus fez, né? As virtudes dele, ser impactado por elas e louvar o Senhor por elas. Nos Salmos, principalmente, nós vemos vários convites a louvar ao Senhor pelas suas virtudes. Nós lemos aqui o Salmo 100, mas se você for pegar na sequência aqui na Bíblia e for passando as páginas aí você vai vendo, Salmo 105, que ele começa falando assim, né? Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras. Aí Salmo 106, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Aí 107, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E assim vai. 117, 118, são todos salmos que convidam aos filhos de Deus a louvarem ao Senhor. Seja pelo que ele é e também pelo que ele faz, né? Sim. Efésios capítulo 1, ele vem falando ali daquilo que Deus fez, né? Nos fez Pai do Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, graça celestial. Ele vem falando aqui, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ele falando tudo aquilo que ele fez em favor de nós. Aí chega no versículo 2 assim, para o fim, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Então ele faz tudo isso com qual o fim disso? Para nós sermos louvor da sua glória, para que nós sejamos louvor da sua glória. Então ele faz tudo isso, Deus faz filho dele, Deus só grande misericórdia nos salvou, né? Todos os versículos anteriores de Efésios capítulo 1 vai culminar no versículo 12,
com essa palavra, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Então, nós olhando para aquilo que Deus fez por nós vamos devotar um louvor extraordinário para nossas vidas, né? Para nossas mudanças de atitude, de comportamento, né? Por quê? Porque ele merece essas atitudes. Exatamente, né? É um quinto princípio também que a gente pode ver. Acho que travou aqui, hein? Aí foi. O quinto princípio, cantar a Deus e louvá-lo, são duas coisas relacionadas entre si, mas distintas. Por quê? Que nem todas as canções ou hinos que a gente canta, não necessariamente eles são de louvor. Existem, tanto que você pegar o hinário, tem as categorias, né? Evangelismo, adoração, mocidade, tem cada categoria. E cantar ao Senhor não é a única maneira de louvá-lo também. A gente pode louvar de outras formas que não seja através da música, né? Agora, isso tem alguma base bíblica? O próprio livro dos Salmos. Nós vemos aqui que existem salmos de louvor, mas também existem salmos de ação de graças, salmos de confiança, salmos messiânicos, salmos pedindo ajuda ao Senhor, salmos de lamentação. Então, nós vemos que não necessariamente se você está cantando um hino ou cantando alguma coisa num contexto de igreja ou fora, não necessariamente é louvor. Porque às vezes a gente chama assim, o momento de louvor, mas não necessariamente o que a gente está cantando é louvor explicitamente, né? Tem até isso também. Em sexto lugar, os cânticos espirituais eles servem para expressar todos os tipos de emoções em todos os tipos de situações. É o que a gente falou aqui, né? Dos vários tipos de cânticos que existem. E aquela lista também dos salmos que nós citamos aqui agora, né? Os vários tipos de salmos que existem. Em sétimo, a palavra de Deus e a oração, elas vêm antes do canto. Como assim? Como é que se diz? É muito debatido isso em algumas igrejas, que tem lá, vamos supor, um culto de duração de 1h30 de reunião. Aí, 1 hora, eles se separam para o louvor, vamos dizer assim. O pregador tem 20 minutos, no máximo. A oração, talvez 5 minutos, 10 minutos de oração. Na verdade, essa balança está desbalanceada, né? O principal é, primeiramente, a palavra de Deus, depois a oração, e o canto ele vem depois disso aí. Se a gente pegar, por exemplo, o livro de Atos, ele tem uma apenas referência explícita ao canto na igreja primitiva. E nem foi num contexto de igreja. Essa referência é Paulo e Silas cantando na prisão. Agora, se a gente for pegar referências sobre oração, estudo, leitura, conhecimento de Deus, nós vemos que temos referências muito maiores a isso. Você está falando que é para tirá-lo? Não é para a gente ser extremo, para a gente entender a importância de cada coisa no momento do culto, né? E também por quê? Porque o conhecimento na palavra e uma vida de oração, elas são essenciais para que seja apresentado o melhor louvor. Como que eu vou louvar a Deus se eu não conheço aquilo tudo que ele fez, que o irmão leu naquela passagem? Se eu não tenho uma intimidade com Deus através da oração, como que eu vou chegar diante dele para louvá-lo? Então, o conhecimento e a vida de oração, elas são muito importantes no momento do louvor também, para a gente apresentar um melhor louvor, um louvor mais sincero. Em oitavo lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo criou um marco na adoração. E vamos ler essa passagem ali, João 4, 21 a 24. Que a gente vai ver que marco foi esse que a vinda do Senhor Jesus criou. Ele conversando com a mulher, né, samaritana, disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. Então aqui a gente vê a diferença entre a adoração do Novo Testamento e do Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus, ela estabeleceu esse marco de mudança. Então agora a adoração ela não necessita de um lugar ou de uma hora específicos. Ela pode acontecer em qualquer lugar. Em nono lugar, no centro da nossa adoração devem estar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. A adoração no Antigo Testamento, ela apontava para a futura vinda de Cristo. E a adoração de hoje, ela olha para trás, relembrando principalmente a sua morte e a sua ressurreição. Se a gente for ver as descrições de louvor que tem ali no livro de Apocalipse, nós vemos que o tema principal do louvor que é cantado ali no céu, na visão de João, é Cristo crucificado. Esse é o tema central daquele louvor que é cantado ali. E também, se a gente for ver, Apocalipse é um dos livros que mais fala de Cristo, né? Começa e termina com o Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos cerca de 24 nomes ou títulos para o Senhor Jesus nesse livro de Apocalipse. E o mais usado é o nome de Cordeiro, fazendo referência à sua morte e à sua ressurreição. E em 10º lugar, a adoração na igreja, ela é inútil sem a adoração em nossas vidas. Então, o que isso quer dizer? É muito fácil a gente ter um tempo bom na igreja, vamos dizer assim, e é muito mais difícil a gente viver a nossa fé dia a dia fora daqui. É muito mais fácil a gente viver isso aqui dentro. Às vezes a gente parece até um pouco bipolar, né? Uma pessoa na igreja e uma outra diferente fora dela. Mas se a gente não adora ao Senhor com as nossas vidas, aí está acontecendo uma incoerência muito grande. Acaba que a gente vai cair no mesmo erro do povo de Israel, que foi repreendido diversas vezes no Antigo Testamento por essa incoerência entre a adoração que eles prestavam e a vida que eles tinham. São várias ocasiões em que o Senhor repreendeu. Tem Isaías 1, de 11 a 17, Isaías 29, 13, Oséias, Miqueias. Então são várias ocasiões em que o Senhor teve que chamar a atenção do povo ali por causa dessa diferença entre a vida deles e o que eles faziam. Antes de Mateus, vamos ler ali Isaías 1, de 10 a 16, que é uma dessas passagens. Né? E aqui, ó, em Isaías, essa passagem diz assim, ó: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde, ou seja, em vão. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Então essa aqui é uma passagem também bem forte, né? O Senhor chegou a dizer que ele já estava aborrecido, né, com aquelas festas, já a tal ponto que chegou a incoerência do povo de Israel, né? Chegava ao ponto do Senhor dizer que ele virava as costas quando começava, né? E Mateus capítulo 15, 8 e 9, também fala um pouco sobre isso, né? Ali naquele contexto, o Senhor ali falando com os escribas e com os fariseus,
ele, se referindo a eles, diz que esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então essa passagem também, né, mostra essa incoerência deles ali. Vivia uma coisa no dia a dia, ensinava outra e tentava passar uma imagem de como se fosse uma pessoa muito santa, né, muito espiritual. Então aquilo que a gente faz num contexto de templo aqui dentro, ela é só a ponta do iceberg. E essa expressão ponta do iceberg ela é muito interessante para ilustrar isso. Não sei se vocês já viram esse tipo de imagem. Isso aqui é um iceberg, né? A gente só vê essa parte de cima aqui, geralmente. A parte de baixo, que é uma parte muito maior, que fica embaixo da água, a gente não vê, a não ser que seja numa foto assim. De cada iceberg, só 10% mais ou menos da massa dele que está na parte de cima, na superfície. Os demais 90% eles permanecem submersos. Em se tratando de dimensões, em média 1/7 do iceberg fica na superfície e o restante na parte oculta. Ou seja, fazendo uma aplicação aqui bem infantil, vamos dizer assim, para o louvor dentro da igreja ter um objetivo final cumprido, tem que ter uma vida toda durante o resto da semana para que tenha um suporte daquele louvor ali, para que ele seja válido, vamos dizer assim, né? E agora um pouco sobre essa importância da gente ser sincero no louvor e na adoração. Importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. É um texto bem conhecido também, né? Isaías 1, de 10 a 16, que nós lemos aqui. O Senhor repreendendo o povo de Israel por essa incoerência. E a importância da sinceridade é no sentido que a gente também não deve fazer de forma automática, de forma mecânica. Tipo, vem agora, vamos chamar aqui o Grupo Atos. Aí o Grupo Atos levanta, a gente canta, legal, cantou. Coral, hino da congregação. A gente canta sem perceber o que a gente está cantando, sem prestar atenção naquilo e sem, de fato, sentir aquilo no coração, né? E outro detalhe importante é que a gente deve observar aquilo que a gente está cantando para a gente não correr o risco de ser leviano naquilo que a gente está falando também. E eu vou pegar um exemplo aqui do nosso hinário. Hino 427, Tudo Entregarei. Eu tenho uma dificuldade muito grande para cantar esse hino, porque eu não sinto que eu tenho capacidade de falar aquilo que está escrito ali de forma sincera. Mas o objetivo aqui disso não é questionar o hino nem a letra dele, e sim a nossa sinceridade, né, ou a falta dela na hora da gente cantar. No sentimento dele, né? Vou. Fazer esse hino, ele tinha esse sentimento. Eu até trouxe aqui a história dele pra gente ver, né? Sim, mano. Sim. Uhum. Nem falava do hino aí, foi aquele, se não for para te adorar, para que eu nasci. O pai dele não falava, pai. Não gostava de cantar, não, que Só cantou uma vontade, sim, Às vezes não, né? Se ele fosse levar a sério tudo que a gente canta, né? Tudo que a gente fala. Sim. É aquele quebra minha vida. Eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida. Faz-a de novo. Né? É a mesma coisa que o Adriano falou. Com certeza, o autor estava tão envolvido espiritualmente que ele tinha aquela canção de fazer. Exato, né? Por trás desses hinos, né? Igual ele vai comentar ali, tem esse histórico dos hinos que mostra isso também, né? Nós temos que ter em mente que eu sempre tenho um conceito que o cântico ele tem que expressar um desejo da alma. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com a música que a gente canta, né? A pessoa começa a cantar muita desgraça e ele está chamando desgraça para a vida dele, né? Você começa a falar muita coisa ruim, a sua mente entende que é aquilo que você quer, então aquilo que você vai ter,
né? Você vê tanta dificuldade, já vê a letra que as pessoas cantam no mundo aí. Independente de onde você está, se é uma música sacra, se é uma música cotidiana do dia a dia, você está cantando, as pessoas estão cantando coisas, sabe, terríveis daquela empolgação cantando aquilo. Então o que as coisas observar e gosta daquilo, não toma, né? Então é isso, o que acontece, muita desgraça, muita traição, entendeu? A gente tem muito cuidado, a gente muita atenção. Que aquilo fica ali no subconsciente da pessoa, né? Acaba influenciando na vida dela de um modo geral, né? As decisões que ela toma, tudo que ela faz acaba sendo influenciado. Se a gente for pegar, né, como o objetivo não é criticar a letra do hino, a versão original dela, o Tudo Entregarei, ele é uma tradução, ele não foi escrito por um brasileiro, ele é uma tradução de um hino americano, que tem o título I Surrender All, escrito pelo autor Judson W. Van Deventer. Ele foi criado em um lar cristão, esse autor desse hino, o original. Aos 17 anos, ele se converteu, formou-se em artes na universidade e teve uma bem-sucedida carreira acadêmica na sua área. Viajou extensivamente, visitando várias galerias de arte por toda a Europa. E ele contou como que a indecisão dele resultou na escrita desse hino. Ele conta o seguinte: por muitos anos ele estudou arte, que a vida inteira dele foi completamente dedicada a perseguir esse objetivo. E a coisa mais distante da mente dele era entrar para o serviço cristão ativamente. O sonho dele era se tornar um artista excepcional e famoso. Então, depois que ele se formou na faculdade, estudou desenho, pintura, e para se sustentar financeiramente ele dava aulas no ensino médio e, eventualmente, ele se tornou um supervisor de artes lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele também estudou música e ensinou música. Ele dominava cerca de 13 diferentes instrumentos. E então, continuando no relato do hino, ele diz que foi durante um período da vida dele que ele participou de diversas reuniões de uma igreja metodista, da qual ele era membro, e ele começou a ficar muito interessado ali naquelas reuniões. Ele diz que o Espírito de Deus estava me pedindo para desistir da carreira acadêmica e entrar no campo evangelístico, mas eu não queria ceder. Ainda tinha um desejo ardente de ser um grande artista. Essa batalha durou 5 anos. Finalmente chegou a hora em que não pude mais aguentar e entreguei o meu tudo, meu tempo e meus talentos. Foi então que um novo dia surgiu em minha vida. Escrevi Tudo Entregarei em memória da época em que, após a longa luta, eu havia me rendido e dedicado minha vida ao serviço cristão ativo para o Senhor. Então, em 1896, que ele escreveu esse hino, ele tomou essa decisão de abandonar sua carreira totalmente e tornou-se um evangelista em tempo integral. E depois disso, ele trabalhou por diversos anos com diversos evangelistas na América e na Inglaterra até o seu falecimento. Então, ele podia dizer isso, que ele entregou a sua vida completamente no serviço do Senhor. Será que a gente pode dizer isso de verdade? Ou será que a gente está cantando de forma automática, sem pensar naquilo que a gente está cantando? Aí tem outros exemplos também, como foram citados. Aí tem um hino também, acho que é 428 do Inário também, que fala: onde o Senhor me mandar, irei. Também é muito perigoso a gente cantar sem pensar isso também. Então, irmãos, que... Sim? Fala, vai para os postos de canto, ele pode canto, louvor de oração. O 101, cantar o quê? O que cantar, né? O Salmo 100 fala de cantar em louvor ao Senhor, né? O Salmo 101, ele tinha que ter vindo antes, ele tem que ter inserido os mesmos salmos. O Salmo 101 e o 100 tinha que ser o mesmo, né? Acho que tinha o 101 tinha que vir primeiro. Olha só, o Salmo 101 ele vai dizer assim: o que eu tenho que cantar? Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. E quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero, né? Aí
Eu creio que uma pessoa que vai ter esse conhecimento, essa atitude, ele vai conseguir expressar o quê? Um louvor, uma adoração realmente que agrade ao Senhor, né? Não simplesmente com emocionalismo, né? Às vezes a gente canta com emocionalismo, né? Isso não comove o Senhor, né? Na música às vezes a gente canta, a gente fica emocionado, a gente é emocionado, isso não comove Deus, né? Se você for num show do Roberto Carlos, as pessoas saem chorando, sai lá tudo chorando lá do Roberto Carlos. Você vai dar um show do Luan Santana, o povo sai andando, pisando alto, né? Então, a gente tem que ter esse interno, né? O Paulo, ele vai falar assim, fazer, qual a finalidade da adoração e louvor? Glória de Deus, não é? Essa é a finalidade, a glória de Deus. Aí Paulo vai falar em 2 Coríntios, vai dizer assim, comei, ou bebei, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, adoração, louvor é resultado de um coração contrito, entendido, sabedor da nossa condição e sabedor daquilo que o Senhor fez por nós. Aí nós vamos conseguir dar uma adoração, um louvor ao Senhor fantástico, mesmo com música, com voz ruim, né? Mesmo com às vezes uma letra que às vezes a gente fica não tão emocionado, né? Mas você vai expor um louvor que agrade ao Senhor, uma adoração que louva ao Senhor, né? Exatamente, né? Até a gente pode fazer uma ligação também desse Salmo 101 com a passagem de Paulo que ele fala de apresentar o culto racional, né? Que o Salmo aqui ele fala sobre se portar com inteligência, né? Coração sincero também. O culto racional ele tem esse sentido, né? De não ser levado pelo emocionalismo, como você disse ali, né? Então que a gente possa ter em mente, pode... O nosso desafio maior, rapaz, é a gente conseguir domar nós mesmos. Parece que Paulo vai falar muito das suas cartas, principalmente aqui em Coríntios, quando ele fala sobre essa questão de fazer tudo para a glória dele, ele vai usar várias expressões assim, de viver em função ao outro, sabe? Não viver de forma que não dê escândalo à igreja, o gentio, o judeu, né? Então ele fala de uma vida comedida. As pessoas falam assim, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero, né? Não é assim que funciona. O salvo, o crente do Senhor tem que ter uma vida comedida. Você está escandalizando, você está, né, prejudicando, então é uma vida comedida. Controlar. As cartas de Paulo falam muito isso, um autocontrole, um auto-subjugar o corpo, né? Esse é o desafio maior nosso. O desafio maior nosso não é cantar uma música legal, o desafio maior nosso é nos controlar. Se haver possibilidade de cantar uma música legal, cante, né? Mas o desafio maior é nós, né? E se a voz não for muito boa, não precisa cantar necessariamente também, né? Pode louvar de outras formas, né, também. Mas então, irmãos, que a gente possa ter em mente, né, essa importância da sinceridade, da gente observar aquilo que a gente faz aqui e também lá fora, né, para que a gente possa apresentar um louvor melhor ao Senhor. Pois não, irmã? Aquela palavra adoração foi citada aí no início. Nós, os crentes, né? Nós os salvos, muitos têm o mau hábito de falar aquilo que você falou. Eu adoro essa comida, que comida boa. Eu adoro aquele vestido, eu adoro. Adorarás o Senhor, o teu Deus, e só Ele te servirá. Então, às vezes, é uma pequena coisa que a gente pode corrigir, né? Essa palavra adoração é muito importante para nós, os salvos. Quando a gente usa dessa forma aí,
sem cuidado, né, ela acaba perdendo o sentido dela, perdendo o valor, né, vira uma palavra banal. Então, realmente a gente deve observar isso também, né? Então, mais alguém comentar? Não? Pode. Versículo exato. Olha o que Paulo vai falar nessa passagem, ó. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um que é do outro. Portanto, quer comais, quer bebais, faça outra, qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não dê escândalo nem aos judeus, nem à igreja, e nem a igreja de Deus, como também em tudo agrado a todos, e não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Então a nossa vida, nós temos que trabalhar nisso, viver de forma a contagiar outros para a salvação, né? Parece que ele nos leva um olhar para dentro. O desafio é domar a fera que está dentro de mim. O desafio é esse, né? Ela diz que a adoração é o resultado de um coração convicto, o resultado de uma conversão interna. Como hoje o assunto é hinário, tem alguns hinos que são melodias assim, de hinos de países. E música, até aquele que eu escolhi no dia aqui pro meu aniversário, indo bem longe, ele é uma melodia de uma música regional. É que na época eles não tinham, às vezes, muito acesso à música, muito conhecimento, eles usavam ritmos conhecidos, né, para poder cantar. Isso, eles aproveitavam, né? Realmente. Então a gente possa. Pode. Tem até essa melodia desse hino bem longe é do século XIX. É a maioria dessa época ali. É o nome até do autor Stephen Forte, um norte-americano. Aham. Então a gente possa, né, ter em mente, né, isso que a gente falou, de observar, né, ter essa sinceridade na hora que a gente estiver prestando o louvor ao Senhor e a adoração a Ele também, né? E irmão quiser citar um hino, tem liberdade.